Fala aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão falando, eu estou no horário da noite. Então, para a última forma, para mim seria boa noite a todos, né? Eu estou gravando o vídeo hoje meio tarde, tive alguns problemas aí, mas já foram resolvidos. Galera, nossa terceira e última aula, vamos falar aí sobre a luta pela posse, os movimentos aí sociais, né? Posse de terra e movimentos sociais, estrutura fundiária, tudo isso que a gente já vem falando nessas duas últimas aulas aí anteriores. Então eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção, qualquer dúvida, pergunta, deixa a mensagem, deixa ali que eu respondo, faço um outro vídeo, tá? Sem problema algum, estamos aí junto para poder tirar a maior quantidade de dúvidas possíveis. Então peço aí que todos colaborem, por favor. E vamos que vamos aí. Fatores que contribuem para a atividade pecuárias, agropecuárias no Brasil. Gente, que fatores são esses que contribuem para essa agropecuária, né, para ela ser funcional, para ela ser tão atraente, aí, principalmente para os grandes proprietários de terra, hein? Primeiro temos clima favorável na maior parte do território nacional, isso inclusive que trouxe as plantações de cana-de-açúcar para o nosso território, né? O início dos planteios. Relevo pouco acidental em algumas regiões, solo fértil, né? Nasce bastante coisa, não precisa de muito trabalho, né? Grande mercado consumidor externo e interno, ou seja, o mercado consumidor daqui de dentro, população nacional e o mundo que compra da gente. A expansão da modernização agrícola, né, contribui para atividades agropecuárias no Brasil. Mas a expansão da modernização agrícola, ou seja, eu boto máquina no campo, é a expansão das atividades pecuárias, gente, é atividade. Quer dizer que eu sou obrigado a gerar emprego, né? Ah, porque a máquina tira o emprego do homem, com certeza. Mas o campo, a maioria das grandes fazendas no campo contratam cada vez menos pessoas, menos funcionários e investem cada vez mais em máquinas modernas, tá, gente? Aqui o Potencialidade Agrícola do Brasil tem um link do IBGE, caso vocês queiram ver aí, depois, né, tem um linkzinho para vocês entrarem. É só questão de curiosidade mesmo, né? Quem tá com curiosidade vai lá, vai ver alguma coisa. Característica do espaço rural brasileiro, né? Então, olha lá. Vou passar aqui tudo que fica mais fácil, né? Sim, e olha lá. Apresenta aí setores tecnicamente atrasados. Gente, estou botando esses slides aí para vocês também, tá, gente? Vai lá no pacote todo que tá lá, tem um outro resumo também que eu fiz, bem legal, ajudar um pouco bastante na compreensão, tá ok? Então, olha só, apresenta setores. Desculpa aí, pessoal. Né, gravação ao vivo, em casa, sempre tem alguma coisinha, né? Tecnicamente atrasados são os denominados tradicionais, ou seja, os tradicionais são setores atrasados, menos tecnológicos, menos dinheiro agregado. Setores modernos, que empregam os avançados recursos técnicos e apresentam elevada produtividade. Por quê? Muito din-din. Então tem maquinário moderno, tem insumo moderno, genética moderna, né? Tudo moderno, tudo de tecnologia vai estar entrando ali para aumentar essa produção. Enquanto o tradicional tem uma produção reduzida e, né, inferior aí ao recurso tecnológico. Predomínio dos plantations. Os plantations, né, são aquelas grandes fazendas, né? São grandes, como é que eu posso, latifúndios, né? Que o que é isso? É grande quantidade de terra na mão de um proprietário, né? Ou de uma empresa. Apresenta a estrutura fundiária concentradora, ou seja, concentra todo um tipo de produção, ou seja, eu vou produzir só cana-de-açúcar, então vão ser, aquela área só vai produzir cana-de-açúcar, mais nada. O setor agropecuário, né? Por que agropecuário? Gente, agropecuário é agro e pecuária, tá? Então é agropecuária. Rende grande superávit, sendo responsável por cerca de 25% do nosso PIB. Mas olha que interessante, se cerca de 25% do nosso PIB, né, tá aqui, ó, responsável por cerca de... Ih, tá, virou aqui, galera. Deixa eu movimentar aqui para acertar. Isso, agora acertou, né? Ficou aí.
Por que 25% do nosso PIB? Mas olha que interessante, nós não sentimos isso. Isso não reflete na economia popular, na economia do povo. O povo não vê isso, pelo contrário, a gente ainda parece que isso nem existe. Porque a gente paga caríssimo no alimento, né? O alimento cada dia mais caro. Então a gente não vê essa melhora, né? E isso que é interessante, hein? Vamos gravar isso aí mais pra frente, né? Continuando ali a usar as características, né? Aí nós temos aí a soja, o café, a laranja, né? A cana-de-açúcar, o milho, o feijão são os produtos agrícolas brasileiros de maior destaque, ou seja, são os produtos que produzimos aí bastante, que vendemos bastante, tanto internamente quanto externamente. Já a produção do trigo apresenta problemas, pois é um dos principais produtos de importação. Os produtos brasileiros que sofrem com as práticas protecionistas, barreiras alfandegárias empreendidas por nações ricas ou com barreiras não tarifárias, como barreiras zoossanitárias e fitossanitárias, correspondem a normas aplicadas com o objetivo de impedir a comercialização internacional de mercadorias passíveis aí de provocar contaminação, né? Exemplo da vaca louca, oriundas de animais vivos não vacinados ou de plantas com fungos e bactérias cultivadas com agrotóxicos nocivos, né, que alguns países proíbem certos tipos de agrotóxicos que nós utilizamos aqui. Então esse produto, quando chega nesse determinado país, acaba sendo o quê? Proibido de entrar lá porque usou um agrotóxico que nesse lugar é proibido, tá? São aplicadas de forma não raro injustificada, embora de acordo com as normas da OMC, né, isso seja proibidos aí. A entraves e a expansão agrícola, como endividamento de produtores e bem como a estrutura aí concentradora, né? Deixa eu tirar a cara daqui da frente, que aí vocês podem ver aqui cantinho. O que é isso? Além dos problemas que os produtores têm aí com países que bloqueiam a entrada do concorrente, né? Que pessoalmente eu acho que a gente tem que dar valor ao nosso produto interno, né? Primeiro para depois comprar o de fora, mas outros pensam do contrário. Essa expansão agrícola não é só o endividamento de produtores, mas é a falta de espaço que nós não temos. Hoje temos um grande problema que são as barreiras, né? A barreira verde, né? Que são o que? O setor agrícola, né? A expansão agrícola está adentrando ao espaço amazônico, né? Matas nativas, isso é um grande problema aí que nós temos também, tá? Não é só aquilo ali não. Vamos lá, continuando aí. A pecuária brasileira ocupa um lugar de destaque no mercado mundial. Produz bastante, né? Cabra, galinha, gado em geral, né? Não. Temos aí uma grande criação que é vendida aí para o mundo inteiro, principalmente países árabes e China. O rebanho bovino apresenta rápido ciclo de reposição. E seus produtos, além de serem fontes de energia, servem de matéria-prima para mercadorias, principalmente por causa do couro. Né? Várias medidas foram tomadas aí para melhorar a qualidade do gado e erradicar doenças que impediam sua colocação no mercado internacional, por causa das barreiras sanitárias, como o combate à febre aftosa, né, a doença da vaca louca, entre outras doenças que são, né, gripe suína, gripe aviária. Né? Então são mecanismos que são cobrados, que são fiscalizados mundialmente. Ou você se adequa e continua vendendo, ou você não se adequa e sai do mercado. Né? Que vejamos que isso é muito importante, né? Não só para a manutenção, como também para a saúde de quem compra esses produtos. Por isso, uma fiscalização tão forte aí em cima disso, gente, tá? Então, assim, nada disso é por acaso, tem todo um princípio aí, toda uma ideologia, né,
de proteção à saúde. O agronegócio é formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem aí em seu centro a agropecuária. Num dos polos dessas atividades estão fornecedores de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas, e no outro as atividades de processamento industrial e distribuição de serviços. Então, olha só, vejamos bem. Num dos polos, as atividades são fornecedores de máquinas e equipamentos agrícolas. Ou seja, nós temos uma indústria que fornece equipamento. E nós temos as atividades de processamento, né, que são aqueles que processam o que foi plantado, o fruto, teoricamente, né, a semente, o grão, né, vai refinar aquilo ali. E nós temos o outro lado, que é a distribuição. E nós temos o serviço, que é a venda. Olha como isso tem um grande agregado. Olha quantas pessoas são empregadas nessa ponta aí, né? Então, muita gente depende também disso. Infelizmente, temos que entender o seguinte: professor, você falou que não gera. O que não gera emprego é na fazenda, né? Muitas fazendas hoje no Brasil substituíram sua mão de obra pela máquina. Isso causa o chamado desemprego estrutural aí no nosso país, que é um grande problema que temos. Tá? Então, o campo ele contrata muito pouca pessoa, né? Mas a gente tem aquela galera que trabalha no beneficiamento, que são essas outras atividades. Estão articulados aí 3 setores da atividade econômica: primário, que é a agropecuária e extração; secundário, indústria; terciário, que é a distribuição e comercialização, que é o que a gente conhece no dia a dia, né? Campo, cidades e cidade, ou seja, campo, indústria e comércio. A produção voltada especialmente aí para o abastecimento das indústrias, assim como os agricultores e pecuaristas, tornam-se fornecedores exclusivos, obedecem normas e exigências do mercado com um grau de qualidade, peso, tamanho, aparência e outros. Ou seja, existe toda uma regulamentação para você estar produzindo aí para as indústrias, gente. Não é só você plantar, colher e vender lá, não. Tem toda uma produção, tem todo um processo, né? Tem todo um negócio interessante por trás daquilo ali, que vai fazer, né? Vai gerar isso tudo aí, que vai gerar, vai transformar esse ciclo, que é, assim, bem importante, né? Então, olha só, o agronegócio, olha como é que funciona aí esse, né, organograma deles aí. Temos ali a agropecuária, que tem fornecedores de insumos, né, ração, né, máquinas, está ali, ó, os insumos são rações, né, alimentação para os animais e tudo mais, vestuário para os funcionários, né, remédios, né, para os animais, máquinas e implementos agrícolas, são os adubos, né, maquinário, colheitadeiras. A outra parte, que é o processamento e distribuição, que aí é onde você já está pegando o teu produto que já foi produzido, que já foi plantado, cultivado, colhido, e ele vai ser distribuído, vai ser processado e distribuído. A agroindústria vai processar, a indústria vai transformar, e vamos chegar lá embaixo na distribuição e serviços, que vai vir para onde? Para os supermercados, para as vendas, vai chegar aqui nos açougues, vai chegar na mão do consumidor, entendeu? Vai chegar na mão do consumidor aí, que é muito importante. Por isso temos que acompanhar esse processo e dar atenção a isso. Não é só uma simples coisa, isso não é problema meu, é problema de todos, né? A agropecuária intensiva apresenta elevados índices aí de produtividade e rentabilidade, atende o mercado externo e interno, uso de máquinas e insumos químicos, adubos, pesticidas, né, biotecnologia. Olha só, gente, como isso é muito importante, né? Então, ó, não é só ali, você tem ali a criação do gado, você tem as indústrias, né, que refinam, que produzem a carne, o couro, o leite, né, as fazendas que plantam soja, milho. É todo um processo, né, que é voltado aí para ganhar dinheiro, que é voltado para fora, para vender aí mundo afora, gente. Esse é o grande processo aí. São as grandes fazendas, olha que são imensidão, né? Então, temos que se associar muito. E os transgênicos, gente, vamos entrar aí nesse processo do transgênico. Os transgênicos são argumentos favoráveis aí aos transgênicos. O que é isso?
Né? O que são os produtos transgênicos? São os produtos geneticamente modificados, né, que podem atuar na produção de alimentos, fontes de nutrição mais barata da população mundial. Qual a ideia disso? Você reduzir o gasto, principalmente com insumos, com agrotóxicos, com veneno, né, em geral. Vai baratear, assim, a produção, que é tudo comprado em dólar, tudo muito caro. Então, a gente vai criar algumas espécies. O cacau. O cacau tem uma praga. Eu vou explicar, não vou ficar lendo. Vou explicar que vai ser melhor. O cacau tem uma praga chamada vassoura de bruxa. Eu vou criar uma planta, né, geneticamente modificada, que ela vai ser imune à praga da vassoura de bruxa. Ou seja, eu crio uma planta que ela não vai sofrer com aquela doença. Né? E isso vai causar aquela produção ali, vamos ter uma produção de qualidade, vamos ter um fruto de qualidade e, obviamente, vamos gastar menos com isso, vamos perder mais produtos, vamos ter uma produção melhorada. Né? Surgiram alguns argumentos contrários, dizendo que já estaria ali o homem brincando de Deus, querendo alterar as coisas da natureza, mas os produtos transgênicos estão no mercado hoje, tá? Então isso não é uma ficção e já temos eles aí no mercado aí tranquilamente, tá ok, galera? Então vamos dar mais uma passadinha, né? Continuando aí, ó, a produção aí renováveis aí, a produção de produtos transgênicos não resolveria a fome no mundo, uma vez que a fome é um problema de ordem socioeconômica, política e de desperdício de alimentos. A galera alega aí que a produção dos transgênicos iria diminuir na fome porque você baratearia o custo de produção, obviamente ficaria mais barato. Tivemos um grande problema que grande parte da população mundial não aceita essa produção transgênica. Não gosta dos produtos transgênicos. É um grande problema que nós temos. Preferem os produtos orgânicos ou os produtos naturais, mesmo com o uso de agrotóxicos. As pessoas têm aí um ressalva contra isso. Então ele está aí, mas não caiu muito no gosto popular. Ok? Estou dando uma passada para não ficar muito longo e vocês poderem acompanhar nos slides aí depois. A lei de biossegurança, o que é isso, gente? Olha, lei de biossegurança, olha que interessante. Em março de 2005 foi aprovada aí no Congresso Nacional a Lei 11.105, ou Lei da Biossegurança, que liberou a produção de transgênicos e transferiu toda a competência sobre as questões relacionadas às OGMs e para a CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Por que isso foi importante, galera? Foi importante porque as pessoas estavam cometendo um negócio aí meio louco. Então teve que ter um regulamentador aí, que foi muito importante para regulamentar e também cuidar da saúde da galera. Estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre cultivo, produção, manipulação, né? Então é um órgão regulador. E também ele estimula aí o avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia. Ou seja, já que vamos fazer da melhor maneira possível, que não cause problema, né, para quem use, né, para quem esteja utilizando desse recurso, tá? Para proteger, é uma forma também de proteção aí da galera, principalmente dos mais pobres, que são os que mais sofrem aí. Saiu aqui, vamos voltar lá, voltamos. Então, ó, então temos aí a agropecuária extensiva, né? É aquela galera que produz em casa, é o pequeno produtor, o pequeno ruralista, né? Mais uma agricultura familiar. Baixos investimentos e baixa produtividade, uso de ferramentas primitivas, ou seja, sem tecnologia. Existe técnica, mas não existe tecnologia. Constitui agricultura de subsistência ou itinerante. Né? Tem uma degradação do solo muito grande, porque não tem tecnologia, recursos financeiros, nem recursos tecnológicos para converter isso, reverter, né? E cria o gado de forma extensiva, ou seja, solto nas pastagens. Aí vamos ver aí agora com isso a produção agrícola no Brasil, né? Gêneros agrícolas para as culturas alimentares,
e para a cultura de exportação. Porque as carinhas, uma carinha feliz, outra carinha triste, né, galera? Porque, olha só, os para exportação e indústria geram divisas, ou seja, renda, dinheiro, né? Enquanto a agropecuária tradicional não gera muita coisa, é o pequeno produtor, é o cara que está auxiliando aí, né, de recursos, a população minoritária. Né? E ali a gente tem a agropecuária moderna e o latifundiário, ou seja, são as pessoas que faturam alto com isso. Né? São também as pessoas que concentram também a maior parte da nossa renda aí, né? A concentração fundiária de renda, ou seja, concentração de terra, de dinheiro e de insumos agrícolas, ou seja, de produtos, de produção no Brasil. Eles que fazem o preço subir e descer aí, são os grandes, não o pequeno. Pequeno é a corda mais fraca, é o que mais sofre, enquanto os grandes exploram o resto dos pequenos, tanto os pequenos quanto o restante aí da população. Continuando aí, galera, tirar para cá para baixo. Temos aí também, ó, a estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas, ou seja, espalhadas em seus respectivos tamanhos, né? Então, assim, temos aí várias divisões desde todo o processo da criação brasileira, está bem estruturado aí no texto, né? Vocês vão ver lá no slide também. Mas aí essas divisões elas foram mudando ao longo do tempo, né? Foram tendo um processo tipo, vamos lá, capitanias hereditárias, seis marias, né? Entre outros jeitos que foram herdados, aí foram passando de pessoas para pessoas, o coronelato, né? Coronelato, né? Os coronéis do café, da cana-de-açúcar, do cacau, né? Então, esses grandes coronéis que eram grandes proprietários rurais, grandes latifundiários, donos de planteios que vêm para fora, que existe até hoje no Brasil e que comanda o país, né? Isso está dando até na novela aí, daí você está passando bastante isso no tempo do imperador aí. Era para ver isso aí com os coronéis que comandam as câmaras lá, os deputados. É igual até hoje em dia, né? Não mudou muito. Então a gente vai ver aí o seguinte, né? Todas as leis que são criadas, todos esses modelos acabam beneficiando essas mesmas galera e prejudicando o pequeno proprietário. Os imóveis rurais, aí vamos ver aqui, ó, no próximo slide, imóvel rural, são definidos com base no conceito de módulo rural, segundo o Estatuto de 64, definido nos termos. De acordo com a Lei 4504 de 64, módulo rural é propriedade familiar ou imóvel rural, né, que direta e pessoalmente explorada pelo agricultor e sua família. Seria o quê? O pequeno proprietário. Qual o grande problema disso? Não se respeita muito essas leis aqui no Brasil. E os grandes proprietários acabam fazendo o quê? Consumindo todas essas terras. Eles pagam valores irrisórios, valores absurdos. Aí vou só passar aqui para vocês dando horário. Minifúndio, né? São todas as divisões, a gente vai ver lá no slide, que eu estou falando dos tópicos aí mais importantes, tá? Aqui, ó, a gente tem empresa rural, latifúndio por exploração, por dimensão, são todas as divisões que vem aí na questão das leis. Aí a gente tem um grande problema que afeta o Brasil hoje. O que afeta o Brasil hoje é um grande problema aí, é o chamado da reforma agrária, gente. A reforma agrária é um grande problema que a gente tem, que é o quê? São as lutas que existem aí na relação do campo. Ou seja, existem grandes fazendas no campo que não são utilizadas. São terras que estão lá abandonadas. Tem dono? Tem, mas estão abandonadas. E o governo faz um processo no qual eles compram essa terra, indenizam o proprietário e distribuem elas para os trabalhadores sem terras. Problemas e problemas. E soluções. Professor, você é a favor da reforma agrária? Não sou a favor nem contra, sempre falo isso. Eu acho que tem que ser funcional. Funcional de que maneira? Se eu estou te dando a terra, você vai plantar. Muitos plantam.
Mas tem muito cara também que pega a terra e vende. Esse cara tinha que perder o direito e ainda ser preso porque fez isso. Mas também tem grandes proprietários de terra que não aceitam isso, porque eles temem a concorrência. Então eles não aceitam, aí causam problemas, causam transtorno. Tem todo esse bate-boca que a gente está sempre vendo por aí. Então essa questão da reforma agrária é um grande problema, né? Precisamos ter um bom entendimento sobre reforma agrária. Um dos grandes problemas agrários aí no Brasil é a sua estrutura fundiária. De um lado, pequeno número de grandes proprietários de terra e os latifundiários, que monopolizaram a maior parte das propriedades rurais. No outro extremo, milhões de pequenos proprietários que possuem uma área extremamente pequena, os minifúndios, insuficiente inclusive para ter uma vida aí decente com boa alimentação. Porque é um pedaço tão pequeno, o cara não consegue plantar nada, nem uma hortinha, gente. É muito complicado. Então, vamos aumentar um pouquinho essas terras aí, né? A reforma agrária é vista como um caminho para melhorar as relações de trabalho e minimizar os conflitos aí no meio rural, além da desigualdade social. Ou seja, por que minimizar os conflitos, desigualdade social? Porque eu estou dando condição de vida, melhoria, né, de alimentação para aquele cara que ele vai plantar, vai e tal. Então ele vai ter um jeito aí de crescer melhor, de se organizar, de cuidar inclusive da sua família e de gerar uma renda, né? Reforma agrária não é mera redistribuição de terra, trata-se de um processo amplo de mudanças que passa pelo campo político, social, técnico e econômico. Ou seja, tudo que eu falei. Porque político, porque são questões de leis que têm que ser criadas. Social, você está tirando o cara da pobreza, está tirando o cara da linha da miséria, está dando condição, terra, casa para ele plantar, para ele se sustentar ali. Né? Técnico, você está criando uma qualificação e gerando renda, emprego e econômico também por causa disso, do emprego e renda. Consiste na adoção de medidas para melhorar a distribuição de terra, promovendo a justiça, criando melhores condições de vida para os trabalhadores rurais e elevando a produção aí e produtividade agropastoris, né? Aí existem mais outros processos aí que são vários, né? Deve-se incluir apoio técnico, infraestrutura no sistema de armazenamento e transporte. Eu vou ficar com a carinha aqui em cima dos MST aqui, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terras. Então são criados aí grandes movimentos, tá? Também para ajudar isso, corrigir essa injustiça aí dos últimos anos aí, essas concentrações de terra na mão dos grandes. A luta pela terra no Brasil teve destaque com a Liga Camponesa nas décadas de 50 e 60 em Pernambuco e foram extintas em 64. Os trabalhadores rurais aí organizaram o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que pressiona o governo por meio de manifestações, né? Hoje anda meio atrasado isso daí, mas já houve uma boa redistribuição, mas também não é tão bom assim. Houve uma boa porque não se tinha quase nada, mas ninguém também quer, infelizmente no nosso país não tem ninguém com coragem de meter a mão aí e fazer o que tem que ser feito, que tem medo aí dessa bancada ruralista aí que acaba sustentando o Brasil. Uma parte bem interessante, vou falar com vocês agora, é essa questão aqui de relação de trabalho no campo, gente. Isso é muito importante, eu acho que você tem que ter uma boa atenção nisso. Relação de trabalho no campo, a gente tem o parceiro, que o pagamento é realizado em espécie pelo uso de terra por meio de cotas estipuladas entre parceiro e proprietário. O que é isso? O parceiro também é chamado por muitos de meeiro. Né? O que é isso? O que é o meeiro? É aquele cara que trabalha como se fosse sócio. Né? O cara é o dono da terra, ele entra com a terra, entra com os insumos e a semente. O cara entra com a mão de obra lá para fazer aquela plantação dar certo. Quando vai colher, o cara divide, a metade do lucro vai para um e para o outro. Né? O camponês, mão de obra familiar, que é o pequeno proprietário, produz em casa. O arrendatário é o cara que aluga a terra, né? Tem um cara lá que tem terra também, não quer fazer nada, então ele aluga aquilo ali para uma pessoa. O boia fria, o corumba, que é as pessoas que trabalham, recebe o nome de boia fria, porque eles levavam a comida, né? E chamavam de boia, quando comia já estava fria, por isso ficou isso daí. Trabalham geralmente no trabalho temporário, tá? Não são trabalhadores com contrato permanente de trabalho. Também temos o assalariado permanente, é aquele cara que trabalha aí na grande fazenda, né?
uma grande fazenda ou uma pequena fazenda também que o cara contrate algum funcionário. O posseiro, a pessoa que tem posse. O grileiro é o ladrão. Grileiro é ladrão, gente. Não tem outro nome. Aí bota ali latifundiário que expande terras falsificando títulos. Ele recebeu o nome de grileiro porque o cara pegava o papel, uma folha de papel, botava dentro de uma caixa cheia de grilo, né, com as fezes e urina do grilo, o papel ficava amarelado, parecia que foi feito aí no século passado. Aí ele escrevia ali e passava isso daí, como se ele tivesse ganhado essa terra da República ou ainda do Império. Ok, galera? Então, são coisas aí que são bem importantes aí da gente gravar, né? Passando aí, a gente vai ver aqui também, ó, as atividades extrativistas. Animal, vegetal e mineral, gente. Animal são, né, o vegetal são as plantas, né, os vegetais, árvores, seringueira, entre outros. E o mineral, que são os minérios principalmente fósseis, também tem minério de ferro, entre outros tipos de minério. Ok, galera? Isso aí é o mais importante até agora. Galera, tem mais algumas coisas no slide, mas eu peço que na dúvida vocês perguntem, deixem o vídeo. Vou fazer uma aula de revisão, não percam, vai ser muito importante para todos. Galera, grande abraço e até a próxima aula aí, galera. Tchau, tchau.